Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que nós ouviremos hoje, que eu vou dizer assim, é um grande amigo de mais de 30 anos, ele é bombeiro, mas ele não é bombeiro no Brasil, ele é bombeiro nos Estados Unidos. Vamos ouvir as histórias deles, muita coisa bacana. Mas antes de começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Recebemos aqui hoje na nossa Fundabom, com muita alegria e saudade, o meu querido amigo de mais de 30 anos, como já disse, Eduardo Canin, que é bombeiro no City of Miami. Peguei você meio que pelo rabo, né? Você dando uma passada aqui pelo Brasil. Falei, não, você precisa gravar esse podcast, já tá te convidando há tanto tempo e agora deu certo. Muito obrigado, Edu, de você ter pego uma ponte aérea, sei lá, do Rio, veio até aqui só para gravar e já tá voltando. Seja muito bem-vindo. Não, tinha que fazer. Ainda mais agora, estamos no raiar do final da carreira, então isso aqui é uma coisa que eu queria muito fazer. Dá na minha lista de coisinhas para fazer antes de encerrar a carreira. A jornada. É o seu bucket list da carreira. Bucket list, isso. Bacana. Pô, Edu, conversar com um amigo é sempre um grande prazer. A gente que já se conhece há tantos anos, você teve uma interatividade bastante positiva com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, por várias razões que nós vamos falar aqui sobre isso. Mas eu quero, antes de tudo, falar o seguinte, o Ed, que já esteve aqui algumas vezes, o bombeiro, né, que é seu amigo também. Eduardo Pacheco. O Eduardo Pacheco. Ele chama de você de Godfather dos bombeiros brasileiros. Por que ele te chama assim, Edu? Eu fico até muito lisonjeado, fico muito feliz de que eles tenham esse título, que eu nem sabia, né? Porque eu nunca soube, na época que eu comecei a procurar, isso foi em 92. Você foi um dos, digamos assim, pioneiros, né? Que foram brasileiros que foram tentar a profissão como bombeiro nos Estados Unidos. A ideia de trabalhar no Fire Service não foi uma coisa que eu tinha planejado, foi até um acidente. Eu estava, inclusive, trabalhando como salva-vida e queria trabalhar salva-vida na praia, em Miami Beach, que era um trabalho que tinha um grande volume de benefícios e tudo mais. E eu falei, pô, vou tentar isso aqui, porque trabalhar nessa praia aqui é fácil. E tinha que fazer um curso. Você, para poder entrar, fazer o concurso para o corpo de salva-vida, você precisava fazer um curso de emergência médica, que eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Você vê, em 92, eu saí do Brasil em 87, então não tinha nenhum conhecimento dessa parte de medicina pré-hospitalar, nada disso. E comecei a me informar como é que eu tinha que fazer esses cursos e fui nas escolas e comecei a fazer um dos cursos. Fazendo um desses cursos, eu comecei a ouvir o pessoal, os colegas de classe, comentando, não, porque eu vou trabalhar ali, vou fazer esse teste, vou fazer aquilo outro. Aí um dos caras, eu perguntei, vem cá, o que é isso? Aí o cara começou a me explicar. Por um acaso, esse cara estava sendo contratado por uma corporação. Aí ele me deu uma lista, que eu inclusive tenho até hoje, de papel toda datilografada, com o nome de todas as municipalidades que tinham corporação de bombeiro e o telefone do pessoal, do departamento pessoal dessas corporações. Quer dizer, ele possivelmente foi um dos primeiros que inventou o Google. Né? Ele compilou a lista telefônica da época só de contratação de bombeiro. Pois é. Então, e eu guardo aquilo com o maior carinho, porque foi ali que eu tomei a decisão, né, de entrar nessa jornada e começar a fazer os cursos. Isso nós estamos falando em 92. Foi em 92. E eu comecei a minha carreira, consegui ser contratado, porque é muito difícil. Você tem que estar já com um domínio da língua muito grande, porque não tem... Todos os testes são em inglês. Entrevistas que você vai fazer são em inglês. E você não pode... A competição é tanta que qualquer deficiência ali, você já está fora da competição. Então foi muito difícil. E em 94 eu consegui ser contratado para a cidade de Delray Beach, que fica ao norte de Miami, logo depois de Boca Raton. E trabalhei para aquela corporação por 7 anos e meio.
Que foi quando a gente se conheceu. Foi quando nós nos conhecemos. Em 1995. Foi por aí, foi lá em Cancún, no Mundial de Triatlo, você também era triatlo. Somos ex-triatletas, né? Estávamos lá no Mundial de... Ex-corredor de aventura. Ex-corredor de aventura. Somos tudo ex agora. Tudo ex. Então, trabalhei 7 anos e meio naquela corporação e tinha, assim, uma visão de tentar vir trabalhar para a área de Miami, que era onde eu morava, ficava mais perto e tudo mais. E uma das coisas que eu foquei muito em entrar pro Corpo de Bombeiro era a parte tática, né? Porque, na verdade, quando eu tive a oportunidade de começar a procurar trabalho, eu queria ser policial. Uhum. Mas, infelizmente... E lá na frente você realizou esse sonho de uma outra forma, nós vamos... Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas só que para você ser policial nos Estados Unidos, você tinha que ter a cidadania americana. Sim. E eu ainda estava muito longe de conseguir começar a aplicar. Então, você já tinha green card? Já tinha, estava todo legalizado para trabalhar. E entrei na carreira do Fire Department e comecei a fazer meus cursos. Fiz o meu treinamento de paramédico, tirei a minha certificação e aí comecei a fazer outras coisas que começaram na parte de operações especiais, que é resgate vertical, espaço confinado. Tudo isso ainda em Delray Beach? Tudo isso em Delray Beach, materiais perigosos. Tirei todas essas certificações e estava já trabalhava com a equipe de operações especiais. Depois entrei para a Força Tarefa da USAR, que aí depois é a história mais na frente que a gente vai falar sobre o World Trade Center. E aí, em 2001, eu tentei a prova para City Miami, porque eu falei, olha, deixa eu tentar... Você queria pular para um departamento maior. Sim, um departamento maior e... mais estruturado. E a minha paixão toda que me levou a ir para Miami, porque Miami tem o time de paramédicos de SWAT mais antigo dos Estados Unidos. Inclusive todo o programa de medicina pré-hospitalar foram criados em 2 cidades, Los Angeles e Miami. Né? Dali que... Isso nós estamos falando na década de 60, lá atrás. Né? Lá atrás. E Miami tem a equipe que hoje já tem por volta de uns 35 anos. Né? E era uma coisa que eu gostei muito. E estava querendo entrar para esse. E Miami tinha. Onde eu trabalhava não tinha. Que é um profissional do paramédico, do bombeiro, que ele integra a equipe da SWAT quando tem uma operação. A intenção é copiada das Forças Armadas. Por quê? Você em toda unidade de operações especiais, você tem uma série de elementos. Você tem que ter o elemento médico. Caso um dos operadores da equipe tenha um problema de emergência médica durante a operação, que aquele pode ser baleado, pode cair de algum lugar, enfim. Exatamente. E tem esse conceito, né? Principalmente depois que em Los Angeles criaram, né, esse tipo de operação para a polícia. Mas eu me lembro que você não mudou de departamento, você continuava paramédico, bombeiro em Miami. Sim. E eventualmente numa operação você era chamado, mas você tinha todo o treinamento de uma equipe tática do SWAT. Exatamente. Estava armado, inclusive, né? Tinha função tática, inclusive. Não, né? você sai da viatura... Polícia. Você tem... Porque o cara não pode, o operador não pode ficar preocupado com o que você não vai fazer. Ele tem que saber que você está apto para fazer o que ele vai fazer também. O que ele vai fazer também. Pô, é sensacional. Mas eu quero voltar um pouquinho, porque eu sei que isso aconteceu um pouco depois, né? Porque para você chegar nisso, né, que era um sonho seu, você teve, obviamente, que sair do departamento de bombeiros de Delray Beach para ingressar no de Miami. E resetar o relógio. Pois é, isso que eu quero falar, porque eu fui lá e eu vi, né? Tem uma história aí no meio, daqui a pouco a gente fala que foi o World Trade Center, mas tudo bem, por consequência disso, nós já vamos falar disso, a gente foi com um grupo, na época o Coronel Jair, que se tornou seu amigo também, nós fomos visitar a Força Tarefa de Miami, e no exato momento que você era recruta, aluno do curso, teve que, né, resetar a carreira, como você falou, e que idade você tinha na época já? 42. Com 42 anos, esse cara aqui
voltou a ser recruta. Só que vamos falar a verdade, você tava um cavalo de forte naquela época, tava forte ainda, pedalando, nadando. Senão você não aguentaria voltar a ser. Foi um negócio de coragem sua, né? Engraçado, tem uma história que até os colegas da minha turma, no primeiro dia de academia, você tem que fazer uma corrida de avaliação, que é 1,5 milha. E você tem que correr até 9 minutos. Então eu cheguei ali, parecia a final dos Jogos Olímpicos, né? Tava aquela garotada, eu era o cara mais velho da fila. Você já era o Godfather, já. Aí a garotada, aquela garotada lá, todo mundo 20 anos, 19, 21. Aí eu tô olhando, e tem um colega meu, escuro, parecia um etíope. Aí eu falei, esse é corredor. Esse é um dos que eu tenho que me preocupar. Aí os outros que eu fiquei olhando assim, aí o capitão alinhou todo mundo, deu as instruções e deu a largada. Então, mundo do triatlo, mundo da coisa, a gente já sabe. Eu falei, você tava forte, a gente tem que botar pressão. E comecei a corrida. E assim, já na metade da pista, eu tô sentindo que não tem ninguém. Pô, você tava na frente do cara. Não, estava na frente de todo mundo. Mas por quê? Porque os caras já vinham com uma manha de que na primeira avaliação da corrida ia correr todo mundo devagar. Para depois, quando tivesse a última, que é quase no final da graduação, você corre mais rápido, você mostra a sua evolução. Nossa, a gente não pensa assim. A gente nossa é competitiva, não adianta. Vou tirar... vou ganhar esse troço aqui. Vou ganhar esse troço aqui e depois vamos tentar tirar 15 minutos desse. E aquilo ali foi assim, foi muito cômico, porque todos os instrutores sabiam da minha idade, sabiam de onde eu estava vindo. Sabia que você já vinha, já era bombeiro. Olha, a lavada que o pessoal tomou depois. Pô, o velhinho aqui chegou na frente de você. Bom, eu também tive que pagar para fazer a parte do todo mundo. Flexão, então foi festival de flexão até. Mas foi uma das histórias da carreira. Foi muito diferente, Edu, assim, a formação que você teve, por exemplo, a ser contratado em Delray Beach e a formação que você teve para efetivamente entrar para o Miami City Fire Department. Era muito diferente? Muito. Em que aspecto? Muito. Cultura. A cultura da corporação muito maior, com mais história, entendeu? A própria academia, quando eu fui contratado em Delray Beach, eles não tinham uma academia. Nós fizemos... Você fez em outro lugar a formação? Fiz em outro lugar a formação, já estava todo certificado. Então eles nos contrataram, fizemos uma semana de orientação, de regras. E foi trabalhar. Foi trabalhar. Miami é diferente, Miami não, foram 3 meses de academia. São 3 meses a formação. Foi 3 meses. Equivale a mais ou menos o nosso período aqui de formação específica, né? O nosso é quase 1 ano, porque como tem que ser policial e bombeiro, a gente faz 2 coisas. Tudo porque eles têm uma série de sistemas, equipamentos. Eles querem que todo mundo esteja muito preparado no que vai acontecer. Nos protocolos e nos equipamentos. Inclusive porque é a cidade que tem muito mais eventos. Sim, muito mais ocorrência, vamos falar assim. Do que em Delray Beach. Vamos falar um pouco sobre isso, Edu. São quantos bombeiros hoje em Miami City? Nós somos por volta dos... Eu vou chutar entre 850 a 900. A 900, mas isso, pessoal, nós estamos falando só da cidade de Miami. Né? Cidade de Miami. Se a gente for fazer a proporção de população, território e número de bombeiros, é uma situação bem mais confortável do que nós temos, por exemplo, no Bombeiro de São Paulo, do estado de São Paulo. Que é o estado de São Paulo. Porque é o estado inteiro. Lá são 900 somente para a cidade de Miami. Né? Eu não tenho assim, não cheguei a ver a área que nós cobrimos em termos de milhas. Mas você tem uma ideia de quantas estações de bombeiro tem? Nós temos 14. 14 estações só para a cidade de Miami. E estamos adicionando uma a mais. Então vamos ter 15 estações. 15 estações. Bom, a gente já estive lá algumas vezes com você, lá em Miami, e a gente vê que o relevo lá favorece muito, né? Porque Miami é uma cidade plana, uma cidade de praia, né? Avenidas largas, então quer dizer, o tempo-resposta lá é muito rápido, né, Edu? Bom, graças a Deus e nós temos o benefício de ter no centro da cidade de Miami o núcleo hospitalar. Então a gente tem o melhor trauma center, um dos melhores trauma centers do Estados Unidos. Numa posição estratégica favorável para socorrer todo mundo. Para a cidade de Miami. Outras corporações têm que se deslocar um pouco mais de tempo,
Sendo o Miami-Dade County, eles têm um helicóptero. Então, dependendo de... Eles têm 2, inclusive, porque eles cobrem 2 áreas. E existem outros trauma centers que eles podem levar. Mas... Vamos falar um pouquinho, explorar, desculpa te interromper, explorar, porque como aqui é diferente, não é todo mundo que sabe, né? Então lá você trabalha numa corporação que ela é do município, né, no caso, mas existe o bombeiro do county, né? Que é para um grupo de cidades, né? Isso. Deixa eu explicar então como é que seria. Vamos tirar, por exemplo, me dê um bairro aqui em São Paulo. Tatuapé, onde eu moro. Então vamos dizer que a Tatuapé é a sua própria municipalidade. A Tatuapé, eles fazem um plebiscito, votem e dizem assim, não queremos mais fazer parte da Grande São Paulo, queremos ser a nossa municipalidade. Isso nos Estados Unidos, na nossa concepção. Então, eles vão criar o próprio governo deles, prefeito, polícia, e bombeiro e tudo mais. Aí eles vão... Aí quem vai servir, quem vai fazer todo esse tipo de serviço público vai ser a cidade de Tatuapé que vai administrar isso, fora do que a Grande São Paulo faz. Correto. Aí é o que acontece. Na Grande Miami, você tem o condado, que é a Miami-Dade County Fire Department, que congloba várias cidades. Várias cidades. Então aí nessa estrutura existe também uma organização de bombeiro. Exatamente. Entendi. Por isso você está me dizendo, né, que você tem lá o Trauma Center, que atende a cidade, mas o County, que contém Miami e outras cidades, também pode disponibilizar recursos. Porque tudo é parte do condado. O County, eles têm esses serviços, tem a polícia, tem o bombeiro, tem as outras, mas eles também têm uma administração governamental sobre as cidades. Existem coisas que o County comanda sobre as outras municipalidades. Por exemplo, quando teve o Covid. Então, sim, toda a operação de vacinação. Uma série de coisas, o County falou, não, o County inteiro vai ser assim, a gestão vai ser do condado. Exato. A relação então é boa. Por exemplo, quando você vai numa operação, digamos que a participação tanto do bombeiro de Miami como do County, digamos uma coisa de uma maior envergadura, existe essa interface operacional. Sim, melhorou bastante. Por exemplo, nós temos agora, não tanto o County, mas outras cidades, por exemplo, Coral Gables, Miami Beach, City Miami, Key Biscayne. Tem gente que vai para lá, Eduardo, e não faz a menor ideia que ele está passando de uma cidade para outra, né? Porque é tudo grudado, né? Exatamente. Coral Gables não é Miami, né? Está grudado ali. Miami Beach é uma península. Tá lá, é uma outra administração, é uma outra coisa. Aí, isso dá ideia, reforça a ideia do que eu estava falando, né? Quando você falou de 900 homens, né? Ele está concentrado, né? Então, por exemplo, lá em Coral Gables é outro bombeiro, né? Miami Beach é outro bombeiro. Coral Gables, eles têm 3 stations. Lá onde eu fico, normalmente quando eu vou no norte lá, como é que chama lá? Glendale, como é que chama um pouquinho mais? Hallandale. Lá eles também é outro município. Ali já é outro condado. Ali é Broward County. É Broward County. E aí já é uma outra configuração. Entendi. Ô Du, eu acho que foi um pouco mais claro para as pessoas que não conhecem. A gente já conhece, né? Já fomos lá, já disse. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que antecede a isso, né? De você até acontecer no mesmo período. Você ainda bombeiro em Delray Beach, nós tivemos em 2001 um fato histórico, eu diria, né, que teve um impacto global e eu posso dizer, né, eu acho que a gente tem esse entendimento, que o impacto do 11 de setembro, né, ele está até hoje na história da humanidade. É como se fosse... foi um ponto de virada, foi um turning point na geopolítica, enfim. E é claro que aquilo nos impactou muito, até pelo número de bombeiros que foram vitimados, né? Foi uma coisa, 400 e qualquer coisa, policiais e bombeiros. E você ainda lá no bombeiro Delray Beach, você já era membro da Força Tarefa e você foi... você era da Task Force 1 ou 2, não me lembro. Da 2. E você foi para lá. E eu fiquei sabendo disso porque um belo domingo, né? É uma era pré-internet, né? Eu ligo o Fantástico à noite e tá lá você dando uma entrevista, né? Fala um pouquinho dessa experiência de participar daquela operação, que foi um negócio que impactou o mundo inteiro. Dentro dos Estados Unidos, nós temos o órgão de emergência, que é a FEMA. É a Federal Emergency Management Agency. E dentro de todo o guarda-chuva que eles
abrem em termos de tratar de emergência, eles têm o que é USAR, é o Urban Search and Rescue Teams. Se eu não me engano, nós temos no país inteiro, são 15, posso estar errado, 20 equipes federais, sendo que 2 dessas equipes... Estão na Flórida. Não, tem na Flórida. Mas sendo dentro dessas 2 equipes, existem 2 que têm... eles são considerados internacionais também. Então, quando existem... O governo de São Paulo está nesse caminho aí, você sabe, né? Importante, muito importante. Muito importante. Participamos já, inclusive, da operação lá na Turquia, no terremoto, no ano passado. Foi meio que um teste aí da nossa... Tá indo um grupo, inclusive, para Genebra semana que vem, para acertar detalhes finais aí da nossa certificação. Mas desculpa te interromper. Então, eu... quando também tomei conhecimento dessa outra avenida dentro da carreira de bombeiro, dessa parte de operações especiais, eu me inscrevi na equipe, já tinha todas as certificações, todas as qualificações básicas e estava lá trabalhando. Enquanto não tem nada, a gente tem muito trabalho para fazer, manutenção de equipamento. E nós somos 75 pessoas na equipe. Da USAR. Então, dentro dessa equipe tem engenheiros civis, tem médicos, cachorro, tem o pessoal, o pessoal da busca técnica, tem o cachorro, o pessoal de câmeras, aquela coisa toda, o pessoal de logística, tudo. Então, quando a gente sai, esse grupo de 75 pessoas, que a missão é sempre para ficar por 15 dias fazendo busca e salvamento. De forma autônoma, independente. Não, a gente trabalha, quando eu saio pelo ISAI, eu estou trabalhando para o governo federal. Eu digo, a equipe quando chega no site, ela é autônoma, ela tem que levar tudo. A gente tem que levar tudo. Exato, tudo. 15 dias existe mas sim, o governo, é um conceito, ele né? Provém tudo, né? Então, estava 2001, inclusive, eu estava aguardando para ser chamado para começar para trabalhar para a Sírio Miami. E houve um atraso devido a um problema administrativo com a cidade, e eles deram uma parada nas contratações. E dia 1 de setembro eu estava, inclusive, me preparando para descer para o Brasil. Eu iria vir ao Brasil para passar 30 dias de férias, que é uma coisa assim... Raríssima de acontecer, porque a gente não tem 30 dias de férias. Então eu fiz muita troquei muito plantão, juntei 30 dias equivalentes, né, de férias, e estava assim, animadíssimo. Estava lá, estava com uma colega, a gente estava checando a viatura, ambulância, e o tenente chegou e falou assim, vem aqui ver o que aconteceu. Estava acontecendo o fato. Aí foi o primeiro avião. O primeiro avião bateu, eu falei, como é que pode? Isso inexplicável, um cara bater, o avião bater na torre. E aí foi quando vem o segundo. Aí, brother. Aí a gente já sabia que... Aí na época, a gente tinha aquele pager da Era Motorola. Pager, né? Aí o pager já começou a tocar, e aí vem logo em seguida, vem a notícia que o avião caiu no Pentágono. A gente já sabia que a bronca era grande. E depois de quantas horas a sua força-tarefa chegou lá em Nova York? Olha, nós chegamos, se eu não me engano, chegamos no dia 11 de setembro, chegamos no dia 15 ou 16 de setembro. Já havia outras forças-tarefas mais próximas, vocês foram, na verdade, para fazer um... Para você ter uma ideia, o pessoal na Califórnia, quando aconteceu, os caras já estavam com os caminhões prontos, assim, prepararam os caminhões, botaram tudo porque o espaço aéreo ficou fechado. Ficou fechado. Né? Normalmente você iria num C-130 da Força Aérea, iam levar você para algum lugar, o espaço aéreo estava fechado, ninguém voava, ia ser pelo estrado. Então teve pessoal que nem tinha sido ativado, se ativaram. Então causou até um certo um congestionamento, porque todo mundo queria ir. Todo mundo queria ir para lá, todo mundo queria ajudar. E claro, agora você imagina, eu lembro na hora você me contar, claro, né, vitimou 1/3 dos bombeiros de Nova York, quer dizer, todo mundo estava de serviço naquele 305, dia. Se eu não me engano. Todo mundo, praticamente todo o efetivo de serviço aquele dia pereceu, sobrou muito pouca gente. E é claro que os outros bombeiros que foram lá, eles estavam num processo emocional
é muito forte, né? Então eu lembro que você comentava na época da dificuldade, né, de atuar assim, pelo estado emocional que estavam os bombeiros remanescentes do departamento de Nova York. Sim, foi inclusive era um trabalho diplomático muito grande dos nossos superiores, né, nossos comandantes, se dirigirem ao pessoal de Nova York para ajudar, porque você não quer dar aquela sensação de que você está chegando, a gente vai fazer, vamos, o que vocês precisam? Sempre assim. Claro. O que a gente pode fazer? E aí, aos poucos, eles começaram a aceitar um pouco mais. Não é que não estavam aceitando, mas sim, abrir um pouco mais. Imagina o estado emocional dos caras, né? Foi uma operação muito emocionalmente, foi muito forte. Muito forte, porque coisas que, eu não sei se as pessoas sabiam, cada vez que nós achávamos um corpo, a operação parava tudo tinha que parar, e dependendo de quem era, se era bombeiro ou era policial, porque você tem dentro em Nova York, você tem o pessoal do Port Authority, que tem que é a autoridade portuária, que era lá dentro, era dentro do World Trade Center. E também tem os outros policiais. Então, cada vez que você achava aquele corpo, de quem era? Era o bombeiro? O pessoal do bombeiro vinha e eles recuperavam aquele corpo, colocavam a bandeira, tinha um cerimonial todo, cara, que a gente fazia ali no Zentude. Ali. Isso aconteceu umas centenas de vezes, né? Não, aconteceu. Você ficou quanto tempo lá na operação, Edu? Nós ficamos 8 dias. 8 dias. 8 dias. 8 dias. E depois veio outra, e aí foi rodando até acabar, até chegar no chão, né? Até, como a gente fala, né? Até o último corpo sem encontrar. Nós chegamos lá, o evento foi no dia 11, quando nós chegamos no dia 15 ou 16, ainda tinha fogo. Tinha fogo. Você sabe que eu tenho guardado até hoje? Não sei se eu já te falei isso. Você, em decorrência desse fato, né? Eu vi você no Fantástico e tal, falei, putz, cara, meu amigo. Na época eu conversei com o comandante do Bombeiro Metropolitano, que já era o Coronel Jair, que, como eu já disse, acabou virando seu amigo também. E eu falei para ele, né? Contei a história. Ele falou, pô, não dá para ele vir fazer uma palestra pra gente? Eu lembro, foi uma... Você lembra, né? Isso eu acho que foi uns 30 dias depois, já não me lembro mais, foi, 2001. Eu sei que depois, logo após o episódio, um mês, não foi muito tempo. Você veio para o Brasil, você estava lá visitando seus parentes no Rio de Janeiro, você passou aqui em São Paulo, e uma reunião... Você tem imagem disso? Porque eu não tenho. Se você tiver não, eu lembro. Não, mas você tem foto disso? Você tem registro disso? Não, a gente não... Era... Pois é, eu também não tenho... iPhone, não tinha, então a gente conta a história. Aí existia, como existe até hoje, a reunião de oficiais, né? Então, estava acontecendo uma reunião de oficiais no Sesc do Ipiranga, isso eu me lembro bem, e você fez uma apresentação sobre a participação da Força Tarefa da Task Force 2 no evento do 11 de setembro. E na época você me presenteou com umas fotos de satélite. Isso. Da operação, que era que ficava lá nos postos de comando. Eu tenho isso guardado até hoje. Deve valer alguma coisa hoje, viu? É raridade, porque aquilo ele não podia sair dali, né? Mas souvenir que não podia sair. Mas você... Eu vou falar que você não tem ideia, mas como você é muito próximo da gente, você tem ideia, né? Naquele momento, né, a gente já se falava em criação de força-tarefa aqui no Bombeiro, não tínhamos ainda. A gente falava em sistema de controle de operações, que a gente estava começando. E você, eu posso dizer com toda certeza, foi uma das pessoas que colaborou nesse processo, porque você trouxe muita informação. E depois disso, né, também pelas suas mãos, já em 2002, nós fomos visitar a Força Tarefa, que é justamente quando você estava fazendo a escola. E foi a primeira vez que eu vi o sistema de organização de equipamentos, né, de cor de caixa, que é o que nós acabamos fazendo aqui, né, que todo mundo faz, mas eu pessoalmente foi a primeira vez que eu me deparei de como que é a estruturação da logística de uma força-tarefa, que era lá onde a gente foi, que era onde você estava fazendo a escola, tá correto isso? Exatamente, né? Que você, naquela época... A gente ainda estava na era pré-histórica. Era pré-histórica ainda da Força Tarefa. Hoje em dia, se alguém também do Corpo de Bombeiros de São Paulo tiver interesse, seria um grande prazer também de irem ver o que nós não convida não, que a fundação aqui já financia e vai mandar os caras lá, Edu. Ver como nós crescemos em termos de equipamento, uma série de coisas, inclusive... Katrina
Sim, vocês passaram pelo Katrina depois de 2004, foi né? 2005, alguma coisa assim. Que foi assim, para nós, da Tarefa 2, foi o marco alto de gerenciamento de uma operação, gerenciamento de um centro de operações. Foi um troço maior ainda, né? Foi. Muitas forças-tarefas não estavam preparadas. Nós nos tornamos o centro de tudo. Inclusive, o nosso comando era muito progressivo em termos de pegar o equipamento necessário que precisasse para o bem-estar dos membros da equipe lá foram 15 dias ou foram 8 dias a atuação do Katrina? Lá foram 15 dias. Inclusive acabaram virando 30, porque aquela área toda foi um palco político muito grande. Pois é, eu me lembro da gente conversar bastante nessa época aí. E também houve essas grandes tragédias, digamos assim, elas acabam impulsionando mudanças, né? Eu me lembro que você falou da FIMA, né? A FIMA passou por todo um processo de renovação, de mudança por conta da tragédia do Katrina. Muito, mudanças de nível federal, e porque sempre depois de... Eles têm uma equipe. Na FIMA, eles têm uma equipe. Antes de nós chegarmos no local, eles têm uma equipe de pessoal que vai fazer um levantamento. Eles chegam, um grupo de 7 ou 8, em diferentes áreas, e eles fazem um levantamento da situação e diz: olha, essa força-tarefa, quem é que está na frente? Conhece o perfil da força-tarefa. Exatamente. E existe uma rotação anual. Então, no país inteiro, exige quem é o primeiro a sair, dependendo da situação. Então, eles fazem esse levantamento, chamam as forças-tarefas que estão prontas para sair e vêm. E depois disso, existe um levantamento de como foi a operação, o que precisa. Equipamentos mudaram, muita coisa nova chegou, entendeu? A própria gestão da FIMA sofreu algumas mudanças, né? Eu acho, posso falar uma besteira porque eu não conheço tão profundamente, mas acho que aquela história do Homeland Security, né, que virou um troço mega, onde a FIMA tá começou por essa época, eu imagino. Depois passou, foi depois disso, logo né? depois criou-se essa parte de Homeland Security, e a FIMA está dentro desse arcabouço aí de proteção dos Estados Unidos. Exatamente. No caso do Katrina, né, a gente tem muitos documentários, quem quiser pesquisar, e tem coisa no Google e tal, mas o impacto que aquilo teve na região foi um negócio absurdo, né? Absurdo. Assim, talvez tenha sido em termos de desalojar pessoas, eu não sei, né, não conheço, mas eu acredito que tenha sido um dos mais impactantes da história americana. Né? Eu vou te falar que a devastação que eu presenciei foi assim, algo absurdo. Principalmente por causa do tipo de construção daquela região. Você, através dos Estados Unidos, você vê diferentes tipos de construção de acordo com a geografia. E naquela área de Louisiana, Mississippi, muita coisa de madeira. Nada, você não vê essas construções. Alvenaria, né? Alvenaria, essa coisa. E a força do vento foi absurda. E a água. O que o vento não derrubou, a água alagou. A água alagou. E o que aconteceu foi que os diques, principalmente em New Orleans, quebraram. E aí... A água do mar entrou. A água entrou toda. Poxa, e aí destruiu tudo. Esses dias mesmo eu estava vendo um documentário sobre o Katrina, né? E com imagens da época, né? Imagens de helicóptero e tal. Sumiu, né? New Orleans sumiu, né? Não, a cidade inteira inclusive, sumiu. Inclusive, a área que foi mais afetada... Até hoje está destruída. Ainda tem áreas lá que estão... Não foi revitalizado. Por falar em destruir e revitalizar, Miami tem um fenômeno, aliás a Flórida, não Miami, né? Que eu já presenciei algumas vezes. Graças a Deus eu nunca estive em Miami com furacão. Mas é uma coisa que vez ou outra assola. Mas o que eu vi, você vai lembrar disso, acho que foi a penúltima vez que eu estive lá, tinha passado um furacão de intensidade importante, e naquele caminho que vai ali, quando quem visita Key West, né, a estrada que vai para Key West, eu passei por lá e ainda havia pilhas e pilhas e pilhas de entulho de casa. Eu acredito que naquela época, eu estive lá no final do ano, começo do ano, a temporada já tinha acabado, acho que esse furacão foi em setembro, que quando começa setembro. Não, outubro, começa... Né?
1º de junho. 1º de junho, exato. Ainda tem mais 30 dias aí de paz e sossego. Você ainda tem de paz e sossego. E vai até o dia 30 de novembro. Exato, quer dizer, eu tive lá quase 6 meses depois e você via ainda efeitos disso. Como é que é a rotina, né? Porque eu poderia dizer que é uma rotina, né? Como é que o bombeiro lá se prepara para esse negócio que eu diria que é uma ameaça frequente lá na Flórida? Olha, não tem... A preparação é o nosso trabalho do dia a dia. A preparação maior é o pessoal da parte da logística da Força Tarefa, está sempre com todos os equipamentos em dia, tudo preparado. Uma coisa que eu não mencionei, por exemplo, no caso da nossa Força Tarefa, a nossa Força Tarefa 2 é um conglomerado de outras corporações. Da Flórida. Da Flórida, tá? Ao contrário da Força Tarefa 1, que é única e exclusivamente o Miami-Dade County, porque é um departamento muito maior do que o nosso. Então, eles equipam em pessoal toda aquela força-tarefa, que é a Força-Tarefa 1. A 2 é composta de Miami Beach, Coral Gables, Miami. Então, você tem efetivo de todos esses departamentos. De todos esses departamentos. E equipamentos. Não, o equipamento é federal. É federal. Tudo isso é federal. É igual ao da Task Force 1. Nós sediamos isso tudo. Nós estamos agora uma área que você não teve a oportunidade de visitar, mas é um galpão imenso, que temos todos os caminhões, os equipamentos, tudo, e já está tudo preparado. Preparado, só embarcar. Os caminhões estão sempre preparados. O pessoal da parte logística, mensalmente, vai. Hoje, agora a gente vai ver essas caixas. Então, as caixas são revisadas. Faz um cheque. Quando não tem nada, não tem trabalho. Tem trabalho porque você está checando tudo, trocando gasolina de material, vendo o que está velho, o que está novo, o que é bateria elétrica que tem que renovar, os caminhões tem que estar fazendo a manutenção, ligando, tudo que precisa ligar, vai ligar. Porque se acontecer, tem que sair. Não, quando acontecer, a gente tem 3, 4 horas, chama todo mundo, o pessoal... Mas em termos assim de pessoal, por exemplo, né, quando chega a temporada de furacão, existe uma estratégia de pessoas, eu digo, de avisar, de acionamento? Como é que fica o pessoal nessa época? A nossa força-tarefa é dividida em 3 grupos. Branco, vermelho e azul. Então você tem essa uma escala de alternância. Essa alternância. Então, quando você, por exemplo, você é equipe vermelha, você já sabe que a hora que acontecer alguma coisa, suas coisas já tem que estar prontas. Já tem que estar tudo prontinho, porque tá na tua vez. Tá na vez. E isso você está me dizendo também que no nível federal, a FEMA ela organiza isso, né? Qual é a força-tarefa da vez, né? No Exatamente. caso de acontecer uma coisa em qualquer lugar dos Estados Unidos ou fora. Exatamente. Não tem que discutir quem vai. Naquela data, naquele dia, já se sabe que sabe que é isso. Qual é a força-tarefa que vai atuar. E a FEMA que controla isso. Eles controlam, tem todo o comando da FEMA, eles controlam isso. E o pessoal, nosso comando também já sabe, os oficiais que são os responsáveis pela equipe, que gerenciam a equipe, eles sabem, ok? Esse mês somos nós. Fica tudo preparado. Tudo fica preparado. A partir de 1º de junho, a nossa vida na Flórida é diferente. Até 30 de novembro. Eu quero voltar para o assunto se você me permitir, nós falamos aí bastante sobre a força-tarefa, não tudo, né, porque tem muita coisa, mas da sua atuação como equipe tática da SWAT, né? Você teve algumas atuações, não treinamentos, eu quero dizer reais, né? Como é que foi isso aí, Edu? Conta para nós. Essa é o amor da minha vida. A parte tática sempre foi muito trabalho também, porque eu comecei em Miami aos 42, só aos 45 que abriram, né, para membros novos na equipe, e você tem um processo de seleção. Claro. Entendeu? Então tem a prova física, você tem a prova de seleção, você tiro, tática. Isso vem depois, mas tem uma prova de requisitos físicos para ingressar que você tem antes de você fazer o curso, né? E aí consegui, com isso tudo, fizemos o curso, e aí você entra para a equipe, e aí tem, inclusive todos os 6 meses você tem requalificação, tudo que você fez no teste você tem que fazer de novo. Quer dizer, você quando entra para essa parte tática, você tem que entender que você é uma faca que tem que estar sempre afiada. Sempre, não pode ter o mínimo de não estar afiado.
porque é a vida Ou de seja, alguém. você tem que estar se preparando fisicamente e tecnicamente o tempo todo. E treinando, e no meu caso, sendo o responsável médico daquela situação, fazendo cursos. Então, fiz uma série de cursos, tive oportunidade. Sempre fui assim, um cara correndo atrás de cursos, principalmente dessa parte tática. Eu tive a oportunidade de fazer um curso muito bom, uma vez que eu fiz 10 dias, que era só dedicado ao pessoal das Forças Armadas, pessoal das Forças Especiais. E o diretor médico desse curso, como ele tinha assim, um conhecimento do que o USAR fazia, ele abriu, né? Porque eu fui fazer o curso, Só tinha o pessoal da área militar. Só tinha o pessoal do resgate aéreo, da Força Aérea, SEAL, Rangers, só esses caras que vão para situação de guerra mesmo. E foi muito, aprendi bastante coisa. Então sempre procurei estar na parte médica, sempre preparado, afiado, mentalmente preparado, porque na hora que acontece você só tem pouco tempo e isso aí. Você tem muito pouco tempo. E graças a Deus nunca houve uma situação em que o paramédico da nossa equipe teve que atuar para salvar um policial. Até algumas semanas atrás. Que não foi nem um policial, foi um dos novos recrutas entrando para a equipe. O rapaz estava fazendo um dia de treinamento aquático, de operações aquáticas, e depois de uma corrida, o rapaz teve uma parada cardíaca. Caramba. E foi a primeira vez em 30 plus anos de existência da equipe de paramédicos da SWAT que tivemos que executar. Eu não estava, mas eu soube, né? E nós tivemos que executar o nosso trabalho, uma ação para salvar um dos nossos. Da membro da equipe. E foi assim, foi uma situação muito traumática. O rapaz está vivo, ele se recuperou, está recuperado. Mas graças a ter o paramédico lá. Nós estávamos lá e com isso a nossa imagem ficou mais forte ainda, porque os próprios policiais que sempre trabalharam conosco, eles nunca tinham tido a oportunidade de ver o que nós realmente fazemos. Ele via com mais um da equipe, né? Tática, não como paramédico. E aconteceu, quer dizer, então é aquela coisa, você tem que estar sempre preparado. É a faca que tem que estar sempre afiado, como você falou. Tem que estar sempre. Todos os rapazes que agora fazem parte, eu encontro com eles, parabenizo, porque mesmo que você não esteja mais na equipe, você ainda é da equipe. Claro, não tem a dúvida. Por falar nisso, não estar mais, mas estar, essa coisa toda, né? O tempo andou para nós, né, Du? Andou. E olha só, e você sabe que eu tô aqui maravilhado com todas essas memorabilias que você tem aqui. E eu já tinha visto no seu podcast anterior e vim preparado para adicionar mais uma. É mesmo? Né? Então eu quero entregar isso aqui para você, que não podia faltar nessa sua mesa. Eu não sei nem o que é, mas já vai fazer parte do cenário. Não podia faltar aqui nessa sua mesa. Olha só que bacana. A marca da City Miami Fire Department. City Miami Fire Department Fire Rescue. Muito bonito. Pô, obrigado, Du. Obrigado. Vai fazer. Olha, você veja bem, isso aqui também é uma coisa que está acabando, né? Porque tá acabando os fumantes, né, Edu? Antigamente era bonito, chique. Hoje, né, a gente sabe que tem toda a questão da saúde e tal. Mas olha que coisa bacana que vai decorar aqui o nosso podcast, o nosso cenário. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado mesmo. Então, e você vai levar lá para você também essa daqui, ó. Você sabe que eu tenho uma parecida, essa vai para outra da coleção, porque eu já tinha uma vez. Eu já tenho, já me deu uma diferente. Diferente, essa é uma outra peça da coleção. Essa peça vai integrar muito sua coleção agora. Muito obrigado, muito bonito. Pô, Edu, que bacana. A gente falou de tempo passar, né? Nos conhecemos, você lá começando, eu tenente. Aliás, você começando e depois recomeçando. E hoje, né, você tem uma longevidade interessante no banho. Você está com 60 aí?
4. Claro, hoje você está numa outra atividade, você está na área de fiscalização, né? Inspeções. Inspections. Fala um pouquinho sobre essa atividade, como é que funciona lá e a tua atuação nisso. Olha, o trabalho agora é mais de você educar o público em uma série de coisas, fazer com que o público siga as recomendações, não recomendações, mas o código, né, de incêndio que existe, NFPA, né, que a gente usa na cidade de Miami, e evitar. O nosso trabalho agora é de prevenir, né, o que acontece. Então você vai no prédio, pô, o alarme não tem que ter um alarme, o alarme não está funcionando, por que isso não tá você faz como rotina? É a rotina. Eu, por exemplo, tenho por ano 1.800 inspeções na minha área. Na minha área. Nós somos. Você está na região. Como é que chama lá? Aqui tem o. Little Havana. Little Havana, onde tem Little Havana. Isso. Então cada um de nós tem cada um dos nossos colegas tem determinadas áreas da cidade. Então, que é sob sua responsabilidade. A minha ali é só aquilo. E está mudando, porque agora prédios estão aparecendo. Então, aliás, está passando um processo ali de não só Little Havana, mas o entorno, eu observei que tá, subindo prédio, vira bairros que nem eram assim tão assim, como dizer, conhecidos ou mesmo ocupados, hoje estão fazendo bairros novos, né, digamos assim. Então a gente tem muito trabalho. A nossa divisão, ela tem 3 partes. Tem a parte do pessoal que analisa os planos, a planta, na parte análise de projeto, na parte de segurança. Uma vez que aquilo é aprovado, vai começar a construção, e aí tem a outra parte da divisão, que é o pessoal que acompanha a construção. Lá vocês fazem o acompanhamento. Fazemos o acompanhamento. Então, só que a gente não faz, para ver se está colocando o que está no plano, o que está na planta. O que está no plano. Então, por exemplo, a escada, o corrimão, a distância dos degraus. Isso na obra ainda? Isso na obra ainda. E depois, quando está quase chegando ao final da obra, nós vamos fazer o teste. Então, vai fazer o teste do alarme de incêndio. Vamos fazer o teste da ventilação, porque agora, na nova tecnologia, você tem um sistema chamado Smoke Evac. Aqui tem já. Vamos fazer esse teste. Depois vamos fazer o teste dos sprinklers. E não só isso, dependendo da altura do prédio. A gente vai querer saber qual é a capacidade da bomba que você tem. Porque a gente chega, faz a conexão dentro do sistema de sprinkler. Mas vai precisar também, o prédio também tem que ter o próprio sistema deles para dar aquele combate início ao incêndio. Então a bomba tem que estar adequada, tem que estar na pressão adequada. Isso já quando acabar no final da obra. Durante a construção, as conexões nas escadas, as válvulas, tudo tem que estar conectado da forma que a gente precisa ter. Porque quando o operador do carro-bomba chegar, ele já sabe quais são as pressões em determinadas áreas que ele vai ter que lidar. Interessante, você vê como é diferente daqui. Aqui nós fazemos, o processo é muito parecido, né? Então existe a apresentação do projeto, a aprovação, e o bombeiro ele só vai atuar aqui em São Paulo, e o Brasil todo é igual, no final. Não há o que vocês fazem lá, que é o acompanhamento da obra. Eu acho que aqui seria muito difícil até fazer, porque demanda gente pra caramba, né? Então vocês têm lá uma questão de efetivo um pouco melhor que a nossa. Então a gente faz, sim, aprovação de projetos, a gente faz vistoria e também fazemos, logicamente, fiscalizações, né? Exato. Mas aí já com o caráter de fiscalizar, não de orientar, não de acompanhar a instalação de equipamentos. É um pouco diferente, mas muito interessante como vocês fazem. Então vai de edifício até o restaurante. Eu vou visitar um restaurante, tem que ter, ele precisa ter rota de fuga, olha tudo isso. Rota de fuga, os extintores, se tem muita gordura, todo restaurante comercial nos Estados Unidos, você, principalmente Miami, Flórida, você tem que ter um equipamento de extinção. Dentro das coifas, né? Isso, dentro da coifa. Então a coisa tem gordura demais. Que é o que provoca o incêndio. É o que provoca o incêndio. Então esse é o meu trabalho. São quantas pessoas que fazem isso no departamento, Eduardo? Na parte de plantas são 8 inspetores que estão fazendo a parte que fazem análise de projeto. Depois você tem uns 8 que trabalham com a parte das construções. Acompanhamento. E temos nós que somos os inspetores finais. Aí eu vou fazer as inspeções anualmente. Rotineiros. Então, somos
15. 15 que fazem o que você faz. É isso. Que é divide a cidade por seu quinhão ali de Little Havana. Isso. Pô, Adu, bacana. Olha, a gente sempre tem muita conversa, a gente sempre tem muito papo. Nem falamos aí das nossas coisas pessoais, também não interessa só para nós, né? A gente tem bastante história. Mas eu vou falar rapidamente, a gente está caminhando para o final já de um outro personagem nosso, amigo comum, que teve bastante interatividade com você, que você foi um cara que ajudou ele também. Tu falou do Porte, né? Então, o Porte já veio aqui, já deu entrevista, ele é muito chegado a gente. E quando o Porte já morava nos Estados Unidos, ele tinha morado um tempo, voltou aqui. Aí resolveu morar lá e resolveu ingressar no bombeiro, e vocês se viraram amigo também. Muito amigos. A gente é amigo, né? Então o Portinho, né? Que nosso querido Portinho, né? Que muito já teve aqui dando entrevista também, né? Que tá na Marinha, né? Nossa, além de ser bombeiro lá, ele tá na Marinha também, né? Ele, vou falar uma coisa, ele é um orgulho para todos nós, inclusive os colegas dele daqui, porque o Rafael, ele era bombeiro aqui. Então é diferente, entendeu? Eu tenho um respeito imenso por aquele rapaz, porque a dedicação que ele colocou para chegar onde ele chegou agora E não é garoto também, né? O Portinho ele também tem seus 40 e ela vai pedrar. Né? Ele deu show agora, inclusive teve o curso dele o bootcamp que ele teve que fazer da Marinha, e uma semana antes os caras falaram assim: olha, você tá pronto. Já passou, já tá pronto. Não precisa... Que orgulho, né? De ser nosso amigo, né? Então, ver um amigo como o Rafael, e ainda mais por ter acompanhado tudo do dia 1 até agora, é uma satisfação que a gente... meu irmão mais novo, entendeu? Ver vencendo e fazendo jus a verás que filho teu não foge à luta. Pô, nunca vou esquecer, ele trabalhava comigo, né? Quando ele resolveu voltar para os Estados Unidos e tentar ser bombeiro e tal, a gente trabalhava junto aqui no GBS. E foi naquela época que eu falei: olha, eu acho que eu não sei o que ele pode fazer por você, mas você tem que procurar esse cara aqui. Eu, na época, troquei e-mail, eu acho. Isso. Lembra, né? E, pô, de lá veio essa grande amizade que eu tenho, assim, muito alegria e orgulho de ser parte dessa história de sucesso. Olha, você é uma história de sucesso, né? Você é um brasileiro que venceu nos Estados Unidos, tem uma posição de destaque, viveu tantas coisas, né? Uma pessoa que trabalhou no Corpo de Bombeiros, participou de ocorrências importantes, manteve essa conexão aqui com o Brasil, com os seus amigos, né? Já nos ajudou. Eu quero te agradecer, Edu, pela correria que você fez aqui hoje, né? Você pegou um voo no Rio, veio para cá e já está voltando, né? Para voltar para os Estados Unidos amanhã. Então, assim, esse carinho que você teve com a gente, essa especial diferença, muito obrigado por você estar aqui. Era muito esperada a sua entrevista, eu sei que as pessoas vão gostar muito. É um prazer muito grande, ainda mais você, meu amigão de muito tempo. A gente já vinha comentando isso, de fazer esse podcast, vir aqui. Eu não senti que agora era a hora. Que maravilha, Edu. Muito obrigado. Volte com Deus, venha sempre. E estamos aqui. Estou na reserva agora aqui na fundação, mas continua bombeiro, nunca deixa de ser. E você daqui a pouco vai aposentar também, você sabe disso. É a segunda pele que a gente nunca tira. A gente vai mostrar agora cenas dos próximos capítulos, não? Vamos? É isso aí. Du, muito obrigado, querido. Sucesso. Prazer grande. Muito obrigado. Fica com Deus. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu gostei muito também. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar você, é muito importante, assine o nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, ative o sininho, dê o like, acompanhe a programação todas as segundas e quintas-feiras. E como a gente não tomou café, porque hoje a gente está gravando... Hoje é 1º de maio, tá, pessoal? É feriado. Nós estamos gravando, estamos trabalhando no feriado. Quem diz que é aposentado não trabalha? Então, o nosso café está fechado, mas eu quero falar do nosso Bomba Café, que você venha visitar, Rua Anita Garibaldi, número 25, o nosso café temático. Aproveita a visita, sobe no primeiro andar, visita a loja da Fundabom, parceria com a SOS Sul. Lá você vai ter memorabilia, inclusive essa igualzinho que eu dei para o nosso convidado hoje, tá? Tá feito o convite, muito obrigado e até a próxima.